Amém. Eu quero cumprimentar os irmãos com a paz do Senhor. Amém? Amém? Glória a Deus. Glória a Deus, irmãos. Glórias a Deus pela oportunidade de nós estarmos aqui nessa noite. Nessa época do ano, tem muita gente de férias, muita gente que tirou um final de semana de folga, muita gente que foi para o Brasil. Mas nós, que não fomos, estamos aqui. E o Senhor tem algo para falar conosco nessa noite, igreja. Eu quero pedir aos irmãos que a gente possa abrir nossas Bíblias no livro de Mateus, no capítulo 13, amém? Glória a Deus. Livro de Mateus, no capítulo 13, do versículo 1 até o versículo 9, fala assim, ó. Naquele mesmo dia, saindo Jesus de casa, sentou-se à beira-mar, e grandes multidões se reuniram perto dele, de modo que entrou num barco e se assentou, e toda a multidão estava de pé na praia. E de muitas coisas lhes falou por parábola e dizia: Eis que um semeador saiu a semear. E ao semear, uma parte caiu à beira do caminho, e vindo as aves a comeram. A outra parte caiu em solo rochoso, onde a terra era pouca. Logo nasceu, visto não ser profunda, a terra, saindo, porém, o sol a queimou, porque não tinha raiz, secou-se. Outra caiu entre os espinhos, e os espinhos cresceram e a sufocaram. E, enfim, outra caiu em boa terra, e deu fruto a 100, a 60 e a 30 por um. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. E agora a gente vai pular lá para o 19, que fala assim, olha... Todos que ouvem a palavra do reino e não a compreendem, vem o maligno e lhe arrebata o que foi semeado. Este é o que foi semeado à beira do caminho. O que foi semeado em solo rochoso é o que ouve a palavra e logo recebe com alegria, mas não tem raiz em si mesmo, sendo antes de pouca duração, em lhes chegando a angústia ou a perseguição por causa da palavra, logo se escandaliza. E o que foi semeado entre espinhos é o que ouve a palavra, porém os cuidados do mundo, a fascinação das riquezas, sufocam a palavra e fica infrutífera. Mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve a palavra, a compreende, e este frutifica e produz 100, 60 e a 30 por um. Amém? Eu quero falar aqui para vocês hoje, irmãos, a respeito de um semeador que não desiste. Eu quero dizer primeiro que essa palavra, ela falou muito comigo. Deus tem falado muito comigo a respeito disso nesses últimos tempos. O que é que nós temos feito, irmãos, com a semente que é lançada em nossos corações? Porque a palavra de Deus, ela é lançada em nossos corações aqui toda semana. Não é verdade? A gente vem aqui, a gente ouve a palavra. Eu quero dizer aqui uma coisinha para vocês, que a semente, quando ela é lançada na terra, ela precisa de algumas coisinhas para ela desenvolver, né? Primeiro, ela precisa de um agente de cultivo, que é a terra e água, para essa semente crescer. Aí, o que acontece? A água vai lá naquela semente, a semente ela vai encher, de água, a casca vai romper, e aí vai possibilitar a entrada do oxigênio, e o oxigênio é vida, né, gente? E aquilo ali vai crescer. Então, para a semente crescer, ela precisa do agente de cultivo, que é a terra, e da água. Na terra nós já estamos, não é verdade? E a água? Lá em João 7, no capítulo 37, no capítulo 7, do versículo 37 ao 38, diz assim, olha, no último dia, o mais importante dia da festa, que era a festa dos tabernáculos, Jesus levantou-se e disse em voz alta, se alguém tiver sede, venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz as Escrituras, do seu interior fluirão rios de água viva. Guarda isso aí a título de informação. E outra coisa que a semente precisa
é a luz do sol, né? Para ela crescer. Aqui na Irlanda, a gente ganha uma plantinha, alguém repõe ela na janela. Para ela tomar um solzinho e para ela crescer. As minhas orquídeas lá em casa estão lindas, elas vivem na janela. Toda hora que dá um solzinho, eu mudo elas. Então, ela precisa da luz solar, porque a luz solar ela vai fazer a fotossíntese, né? Aquela coisa que a gente aprendeu lá na escola. E vai vir o O2, o CO2, o oxigênio, o gás carbônico, e ali vai começar a respiração celular, e aquela sementinha ela vai se transformar ali na planta a qual ela é destinada a ser. Então, precisa de uma luz. E a palavra de Deus, lá em João, no capítulo 8, no versículo 12, diz assim, que Jesus é o quê? A luz do mundo. Então, para essa sementinha, a gente tem a água, não tem? A gente tem a luz, não tem? O segredo para garantir que a semente ela venha germinar, irmãos, e ela venha crescer, é fornecer todos esses elementos, né, que ela precisa para ela crescer. E quando a gente olha para essa semente que é lançada na nossa vida, não é diferente. Isso aí são informações para a gente pensar um pouco. E eu quero falar sobre a semente que caiu na beira do caminho. A beirada do caminho é assim. A gente está andando num caminho e se todo mundo passa naquele caminho, o que acontece com aquele caminho, com aquele solo? Ele vai ficar endurecido. Ele não vai ficar assim, né, tão fofinho como é dos lados. Porque ali passa gente, naquela época não passava carro, né? Mas ali passava mula, ali passava os cavalos, ali passava gente toda hora. Era a motorway da época, era os caminhos de terra lá, né? E o caminho era o quê? Ele era endurecido. Então, o solo ele era muito pisado e não tinha como a semente penetrar. Você jogava a semente lá, não acontecia nada, porque o solo já estava tão duro que ela não ia penetrar lá naquele solo de maneira nenhuma. Não é verdade? E, às vezes, irmãos, a semente é lançada no nosso coração, aqui na igreja, ou aonde a gente ouve a palavra. E o nosso coração, irmãos, ele está igual aquele solo, ele está tão duro, ele está tão endurecido, que aquela semente não faz diferença na nossa vida. E eu não estou falando, irmãos, não é daquelas... Quando eu comecei a meditar nessa palavra, e é muito tempo antes de eu do pastor ter me concedido essa oportunidade de estar aqui, eu estava pensando, era sobre nós mesmos, que estamos aqui na igreja. Não é só sobre as pessoas que estão lá no mundo. Eu estava pensando sobre nós, como muitas vezes nós ouvimos a palavra. Irmãos, nós estamos com o coração tão endurecido que a palavra ela não faz diferença nenhuma. Ela é lançada, aquela semente, e ela não penetra de forma alguma no nosso coração. E o que endurece o nosso coração? A gente vai ver lá no livro de Hebreus. Vamos folhear nossa Bíblia hoje, amém? Capítulo 3. Vamos ver aqui o que a palavra de Deus fala sobre o que endurece o nosso coração. Hebreus, capítulo 3, versículo 13, diz assim, ó: pelo contrário, exortai-vos mutuamente cada dia, durante o tempo que se chama hoje, a fim de que nenhum de vós seja endurecido pelo engano do pecado. Então, o engano do pecado, irmãos, ele endurece o nosso coração. Ele endurece o coração e a gente não recebe aquela palavra. Ainda no livro de Hebreus, no próprio capítulo 3, o versículo 7 e 8 fala assim, olha, assim, como diz o Espírito Santo, hoje, se ouvires a sua voz, não endureçais o vosso coração, como foi no dia da provação, no dia da tentação no deserto. Aqui o autor estava falando sobre, né, a gente sabe quanto aquele povo teve o coração endurecido no deserto, que os que saíram do Egito,
Né? Toda aquela geração, ela padeceu no deserto e não entrou na terra prometida. Só a próxima geração daqueles que nasceram lá. Então, eles tinham o coração endurecido. Irmãos, a gente, eu nem falo nada, gente, mas Deus estava lá com eles, assim, ó, praticamente ao vivo e a cores, como se diz. Era a nuvem para proteger do sol, era maná que descia do céu, e Deus falava e eles viam, né, eles ouviam, e mesmo assim eles estavam com o coração endurecido. Então, se nós ouvirmos a palavra de Deus, irmãos, não vamos endurecer o nosso coração. Não vamos deixar que o nosso coração seja endurecido pelo pecado. Vamos receber a semente que é lançada no nosso coração. Porque muitas vezes a gente realmente, irmãos, está aqui, mas a gente está envolto em tanto pecado, envolto em tantas coisas. A gente está ouvindo a palavra, a semente é jogada, é tipo aquela rede que pula uma coisa, bate e volta. Agora, tipo um trampolim, né? Você pula e volta. Ali ela não fica. Ela pode pular, 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 e ali ela não fica. Porque o nosso coração está endurecido, irmãos. Endurecido pelo pecado, o nosso coração não recebe a palavra. E a palavra, irmãos, ela é lançada. Ela é lançada toda semana aqui na igreja, quando a gente tem os grupos pequenos, muitas vezes quando a gente se reúne com o nosso grupo da igreja, a palavra está sendo sempre lançada, uma semente da palavra de Deus nos nossos corações. Então, que nós não sejamos, irmãos, do nosso coração endurecido, que nós não deixamos o nosso coração se endurecer pelo pecado. Que o nosso coração não seja como aquela estrada, irmãos, tão dura, tão pisada, que nada mais penetra nela. Mas também tem uma semente que ela caiu em um solo pedregoso. Tinha lá as pedras, até que tinha uma camadinha de terra, né? Era fina, mas tinha. Só que não era suficiente para poder a raiz brotar. Para a raiz fixar lá, para ela crescer e para ela brotar. A palavra de Deus diz que esse é o que recebe com alegria, mas enxergando a angústia ou a perseguição, logo a abandona. Então, às vezes, a gente vem aqui na igreja, irmãos, e a gente recebe a palavra de Deus, né? Tem uma terrinha, mais ou menos, aquela sementinha até fica ali, a gente gostou, nosso pastor falou, ontem à noite foi tão bom, ou hoje, ou sei lá, e aquela sementinha fica lá, irmãos. Mas no primeiro momento de angústia, no primeiro momento de tribulação, no primeiro momento que qualquer coisa que aconteça, a gente esquece completamente dessa palavra. Porque a gente sucumbe à angústia, a gente sucumbe à tribulação, às coisas que nos cercam. Aqui no livro de Coríntios, segundo aos Coríntios, no capítulo 4, do versículo 8 ao versículo 9, o apóstolo Paulo ele falou assim, olha, em tudo somos atribulados, porém não angustiados, perplexos, porém não desanimados, perseguidos, porém não desamparados, abatidos, porém não destruídos. Se a semente alguma vez, irmãos, penetrou no seu coração, se a palavra de Deus realmente ela penetrou no seu coração, vai vir a angústia, vai vir a perseguição, vai vir a tribulação, e você vai saber no Deus que você tem crido. E você vai saber em quem você está firmado. O salmista Davi, lá no Salmo 40, ele falou, né, que eu esperei confiantemente pelo Senhor. E o que ele fez? Ele acudiu ele socorreu ele. Ele esperou por um socorro, ele esperou por um livramento, porque ele sabia o Deus que ele cria, ele sabia o Deus em quem ele confiava, ele sabia no Deus em quem ele esperava. E ele não sucumbiu à tribulação, ou à perseguição, ou às guerras, ou quem... Porque, irmãos, até o filho dele perseguia ele. Até do filho dele ele já correu. Já teve que fugir, já teve que esconder. Mas ele sabia no Deus que ele tinha crido. E lá no Salmo 119, no versículo 50, fala assim que o que me consola
na minha angústia é que a tua palavra me vivifica. Eu amo esse versículo, irmãos, da palavra de Deus. Porque se a palavra de Deus, irmãos, ela realmente está em nós, a gente sabe que realmente é a palavra de Deus que nos consola. Vivificar, irmãos, é reanimar, é dar vida nova. Você está, sei lá, você está desanimado, você está atribulado, você está em situações, irmãos, que a gente se encontra na nossa vida, terríveis, em situações que a gente muitas vezes não vê saída. Mas quando a gente olha, irmãos, pela palavra de Deus, quando a gente busca dentro do nosso coração aquela semente da palavra que foi lançada um dia na nossa vida, a gente encontra forças, irmãos, para reanimar, a gente encontra forças para a gente ficar vivificado na palavra, como a própria palavra diz. E o Senhor Jesus, Ele não nos deixou enganado quanto a isso, porque lá em João 16:33, Ele falou que no mundo nós teríamos o quê? Aflições. Mas que era para a gente ter bom ânimo. Ele não nos deixou enganado, irmãos. A gente ia ter. Você recebeu a palavra? Recebeu. Mas você recebeu a palavra e constantemente vai acontecer na sua vida. Preocupações, angústia, tribulações, momentos difíceis. Sempre vai acontecer. Muitas vezes, quantas vezes isso já não aconteceu? De a gente estar na internet e ver um versículo tão lindo, mas assim, a hora que você passa o seu feed do Instagram, você vê um versículo e você pensa, meu Deus, mudou minha vida. Meu Deus, que coisa linda. 3 postagens para baixo, você já nem lembra mais o que você leu. É verdade ou não é? 3 postagens para baixo, a gente nem lembra mais o que leu. Porque, de uma forma ou de outra, irmãos, a mensagem ela está sendo sempre plantada em nossos corações. A semente da palavra ela está sendo sempre jogada em nossos corações. Às vezes, a gente ouve uma mensagem, sei lá, no YouTube, quando você está fazendo alguma coisa e não quer ficar sozinho, você está lá trabalhando e ouvindo aquela mensagem, e você fala, meu Deus, que mensagem linda, meu Deus, que mensagem maravilhosa, como o Senhor falou comigo. Quando você termina o serviço, você não lembra nem que livro da Bíblia que aquela pessoa leu daquela mensagem que você ouviu. E, às vezes, a gente realmente, irmãos, a gente vê cada mensagem tão linda no Instagram, cada mensagem tão linda em outras redes sociais que as pessoas têm, cada palavra que realmente ela pode fazer alguma diferença na nossa vida, nos mudar de alguma forma. Só que, simplesmente, ela desaparece da nossa mente, ela desaparece do nosso coração, e as coisas vão nos envolvendo, e, sei lá, aconteceu alguma coisa na sua vida, e aquilo simplesmente não faz mais diferença. A gente só viu e achou linda aquela mensagem e não significou mais nada para a gente. Mas também teve uma semente que ela caiu entre espinhos. Bom, a semente ela podia até crescer um pouquinho, né? Porque já que cresceu um espinheiro lá, dava para crescer alguma outra coisa, não dava? Se um espinheiro cresceu, alguma coisa dava para crescer. Esse é o que ouve a palavra, porém os cuidados do mundo e as fascinações da riqueza sufoca essa palavra. Ela até começou a crescer, aquela sementinha, mas os cuidados do mundo, irmãos, as coisas do mundo que muitas vezes tem um lugar tão principal na nossa vida, tão primordial, ela vai e sufoca essa palavra. E a gente tem um exemplo disso na própria palavra de Deus, 2 Timóteo, no capítulo 4, no versículo 10, o apóstolo Paulo fala de Demas, que ele, amando mais a esse mundo, o abandonou e foi para Tessalônica. Ele fala que ele amou mais esse mundo. E quantas vezes, irmãos, nós, como cristãos, como servos de Deus, vemos a palavra de Deus na nossa vida sufocada justamente pela fascinação das riquezas,
pela aquela ânsia de adquirir coisas, pelos cuidados do mundo, pelas coisas do mundo que nos envolvem. Lá em Lucas, no capítulo 18, fala do jovem rico, né? Ele tinha uma palavra plantada no coração dele. Mas a riqueza, irmãos, era muito importante para ele. A posse, o ter, né? o ser rico, o ter aquilo, era muito importante para ele. Então, às vezes, a palavra é lançada dentro do nosso coração. Tem lá uma terrinha, tem uma aguinha, né? Tem lá um solzinho, aquilo ali está crescendo. Mas ela cresce e tem um espinheiro dentro. E sufoca ela. E ela vai acabar morrendo. Ela não vai crescer mais, ela não vai frutificar, e ela vai acabar morrendo. Dentro dos nossos corações. Dentro dos nossos corações, irmãos, que estamos aqui, na casa de Deus. Dentro dos nossos corações que servimos a Deus, que professamos a nossa fé cristã, que estamos aqui na igreja, que muitas vezes estamos em comunhão. E o que acontece, parece, irmãos, é que, não sei, mas parece que às vezes a gente está como robôs, a gente está no piloto automático. O que acontece com a gente? A gente vem, irmãos, para um culto como esse, a gente vem para um culto de Santa Ceia, que é uma coisa tão linda. Gente, quando a gente olha para aquela mesa da Santa Ceia, a gente só pode chorar, porque é muito lindo o que Jesus fez por nós. É muito lindo o sacrifício da cruz, o amor de Cristo. E a gente vem, irmãos, para a igreja, a gente ouve, irmãos, quantas palavras lindas, maravilhosas, abençoadas, enriquecedoras, transformadoras, a gente já não ouviu sentados aí nesse banco. Quantas palavras a gente já não ouviu. E a gente saiu de dentro da igreja num sábado à noite como esse, irmãos, com a nossa cabeça, a nossa mente, o nosso coração fervilhando num desejo, num anseio grande por transformação de vida, num anseio grande de buscar a Deus, de buscar a presença de Deus, de ser diferente na presença de Deus, de fazer algo a mais. E a gente saiu daqui, irmãos, com o coração chega, sabe assim, quando está fervendo, e daquela porta para frente, tirou a queta da tomada, parou de ferver. Não ferve mais. Aí no domingo a gente tinha um aniversário para ir, a gente ia na praia, a gente tinha um almoço, a gente tinha não sei o quê, e na segunda já tinha o serviço, e na terça, pronto. E aquela palavra, ela morreu nos nossos corações. Morreu. Ou então, quantas vezes, mesmo na nossa casa, irmãos, não aqui na igreja, você está lá sozinho, você está lendo a Bíblia, e você lê algo tão enriquecedor, tão transformador, e você conversa com alguém, e o Espírito Santo de Deus, ele fala tanto no seu coração. E a gente, quem nunca, irmãos, deitado na sua cama, no seu travesseiro, projetou tantas coisas boas para o reino de Deus, para a gente fazer, para a gente colocar em prática na nossa vida. E a gente planeja tanta coisa e sonha, e a gente pede lá, né, o perdão para Deus, e a gente, não, Senhor, a partir de hoje, a partir de amanhã, e a partir de agora, e eu vou fazer. E simplesmente, irmãos, a gente não faz nada. Aquela mensagem, ela simplesmente, ela veio, ela tocou. Eu não sei, irmão, se a gente está insensível. Eu não sei se a gente está muito com a cabeça cheia. Eu não sei se a gente está muito preocupado com outras coisas. Eu não sei o que acontece, irmãos. Porque a gente, às vezes, planeja, né, tão boas coisas no nosso coração, para o reino de Deus, para as nossas vidas, para adorar a Deus, para agradar a Deus, e só fica no campo dos planos.
a gente não coloca em prática. A gente também nem sente muito porque não colocou em prática. A gente não sente nem um pesarzinho no coração muitas vezes e continua seguindo a vida. Mas também tem uma semente que ela caiu numa terra boa. Foi aquele que ouve a palavra e entende. Às vezes, quando eu tenho a oportunidade de abrir o culto, irmãos, eu falo assim que a palavra de Deus encontre uma terrinha fértil no nosso coração, né? Que a semente vai ser lançada naquela noite, tomara que ela encontre terra fértil no nosso coração. A semente que foi lançada na terra boa, irmãos, é aquele que ouve a palavra e a entende. A gente, para ouvir a palavra, irmãos, e entender, a gente precisa usar duas funções do nosso corpo, que é ouvir e escutar. Porque ouvir, você pode estar ouvindo, né? Você está ouvindo uns... aqui. É um barulhinho do som. Mas, às vezes, a gente não entende que esse barulho é do som. Você pode pensar que ele é de outra coisa. Ou então, quando você está andando na rua, você está escutando um monte de gente conversar, mesmo no Brasil, que seja na nossa língua, que é mais fácil da gente entender, a gente não está entendendo. Porém, a gente está ouvindo. Então, a gente precisa usar o nosso ouvir, que é a faculdade de ouvir aquilo que está sendo falado, aquele barulho, aquela palavra, e escutar. Escutar, ele requer mais do que ouvir. Porque o escutar, a pessoa tem que prestar atenção no assunto. Ela tem que entender do que se trata, perceber o que foi dito, levar aquilo em consideração e agir ou não em conformidade com aquilo. Então, nós precisamos ouvir e escutar, para que a gente possa entender. Então, nós viemos aqui toda semana e a gente ouve a palavra de Deus. A gente precisa ouvir e escutar. Abrir o nosso ouvido, entender o que está falando, conseguir ouvir o som, mas também entender aquilo que está sendo falado. Essa é a semente que foi lançada na terra boa. A palavra de Deus em Tiago, capítulo 1, versículo 25. Capítulo 1, o verso 22 ao 25. Vamos ler aqui o que é que a palavra de Deus ela nos orienta. Amém? Tiago 1, a partir do 22, diz assim: tornai-vos, pois, praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Porque se alguém ouve a palavra e não a pratica, assemelha-se ao homem que contempla no espelho o seu rosto natural, pois a si mesmo se contempla e se retira para logo se esquece do que era sua aparência. Mas o que considera atentamente a lei perfeita, a lei da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte negligente, mas operoso praticante, este será bem-aventurado no que realizar. Então, a gente não precisa, irmão, só ouvir. A gente ouviu essa palavrinha, essa sementinha que foi lançada aqui nessa noite, mas a gente precisa fazer uma coisa muito, muito grande, que é colocar ela em prática na nossa vida. A gente precisa praticar essa palavra. Irmãos, é igual você fazer um curso. Eu já fiz curso de crochê, mas eu não sei fazer crochê. Na verdade, eu sei fazer um tipo de ponto. Eu tive até diploma. E no final do concurso era um desfile, meu Deus. Foi muito legal, gente. Só que eu não sei fazer crochê, porque eu não coloquei em prática aquilo que eu aprendi lá. Gente, eu aprendi todos os pontos do crochê, viu? Todos. A professora era boa, só que eu não coloquei em prática. É igual se fazer um curso de computação, eu não tenho um computador em casa, né, minha gente? Como que você... Quando eu fiz um curso de computação também,
É cada história para contar, meu Deus. Quando eu fiz um curso de computação, eu não tinha computador, mas eu fiz o curso. E muito tempo depois que eu comprei o computador, pensa na luta travada para usar esse computador. Eu já não sabia mais o que era isso, o que era aquilo, aonde que mexia. E eu acho que eu tirei uma nota muito boa no curso, lá na hora, lá, né? Aprendi tudo e, graças a Deus, peguei diploma. Porém, eu não pratiquei, porque eu não tinha computador. Então, não aprendi. Só depois que eu fui ter computador, que eu fui aprender mais ou menos, né, irmãos? Como que mexe no computador. Então, a gente precisa praticar. Mas uma coisa que acontece, irmãos, é que muitas vezes a gente ouve a palavra, mas a gente não é confrontado pela palavra. A palavra não confronta a gente. Não faz diferença nenhuma. A palavra pode falar sobre o amor de Deus, pode falar sobre a ira de Deus, pode falar sobre o pecado, pode falar sobre... Você pode ouvir uma pregação do Apocalipse que não faz a mínima diferença. Porque, às vezes, irmãos, nosso coração está tão endurecido. A semente ali foi lançada, irmãos, ela não penetrou porque estava duro. Ela foi lançada ali, mas logo veio o mundo e tirou ela de dentro de nós. E muitas vezes, irmãos, a gente continua aqui, dentro da igreja. E a palavra simplesmente não faz diferença. A gente ouve a palavra, a gente não se sente mais confrontado pela palavra. Ela não confronta mais a gente, quem a gente é, o que a gente faz. A gente não analisa a nossa vida de acordo com a palavra. Aliás, irmãos, muitas vezes a gente nem lê a palavra. Muitas vezes, irmãos, a gente nem é tão confrontado porque a gente nem sabe do que se trata. A gente nem busca conhecer de Deus e da sua palavra. Então, a gente não entende muito e não está muito nem aí também, e a palavra fala e você não se sente de forma nenhuma confrontado por aquela palavra. Ou então a gente está tão endurecido, irmãos, que a gente ouve uma palavra e pensa, nossa, aquela irmã podia estar aqui nesse culto essa noite, Deus. Nossa, essa palavra dava certinho para fulano de tal. Mas para mim, não dá, porque eu já não me sinto mais confrontado pela palavra. Para mim, está tudo bem. O salmista Davi, no Salmo 119, no versículo 11, ele fala assim, olha, a tua palavra escondi, guardada no meu coração, para eu não pecar contra ti. Sabe por quê? Porque essa palavra, irmãos, é um tesouro muito precioso. Muito precioso. Quem é que vai achar um tesouro e deixar ele jogado na rua? Ah, não, eu achei uma pedra de diamante ali no meu quintal, deixa jogada lá no quintal mesmo, quando eu precisar eu vou lá e pego ela. Eu já morei no garimpo, irmãos. No garimpo, quando acha um diamante, é festa. E aí você pega aquela pedra de diamante, você guarda num negocinho desse tamanho assim, que chama picuá. É o lugar que garimpeiro guarda o diamante dentro. E aquele diamante, ele vai ser guardado ele vai ser guardado pelo o dono do garimpo. Porque tem o dono do garimpo e os garimpeiros que trabalham para ele. E ele vai ser muito bem guardado para quando eles voltar para a cidade, que garimpa no meio do mato, né? Ele vender aquele tesouro. E a palavra de Deus, irmãos, ela é um tesouro muito precioso. Que a gente, quando descobre esse tesouro, tem que guardar dentro do nosso coração. Muito bem guardado. A palavra de Deus em Isaías. Vamos abrir Isaías 42, 20, amém?
Isaías 42, 20 fala assim: Tu vês muitas coisas, mas não as observas. Ainda que tenha os ouvidos abertos, nada ouves. O capítulo 43, versículo 8 diz assim: Traze o povo que ainda tem olhos e é cego, que é surdo, ainda que tenha ouvidos. Isso era um lamento do profeta para aquele povo, irmãos. Que Deus mandava um profeta, mandava outro. Eles matavam os profetas, faziam o que eles bem queriam. Erguia deuses, construía deuses, adorava tudo quanto é tipo de coisa. Deus ia lá, mandava um profeta falar, mandava um profeta alertar. Aquele povo, por amor, assim como ele faz com a gente aqui toda semana. O pastor fala, a pastora, Deus fala conosco durante a semana, de N formas. E a gente, muitas vezes, irmãos, é aquele povo que tem ouvido, mas não ouve. Que tem olhos, mas é cego. É muito duro, irmãos, quando a gente é confrontado com a palavra dessa maneira. Lá em Hebreus, no capítulo 2, a gente tem uma orientação muito importante. Capítulo 2, versículo 1, que fala assim: Por essa razão, irmãos, importa que nos apeguemos com mais firmeza às verdades ouvidas, para que dela jamais nos desviemos. Irmãos, nós somos orientados pela palavra. Deus, Ele está sempre falando conosco. Como o Daniel falou aqui, a Cris falou que o pastor e a pastora estão lá no Summer Fire Camp, lá, né? Conferência. E eles têm certeza que Deus está falando com eles vão vir, vão falar algo de Deus para as nossas vidas. Irmãos, a gente está sempre ouvindo a palavra de Deus. Sempre. Sempre uma semente da palavra de Deus é lançada em nossos corações. É sempre. Irmãos, mas que nós não possamos ouvir dessa maneira, que nós somos surdos, ainda que tenhamos ouvidos, e cegos, ainda que nós tenhamos olhos, irmãos. Que a gente possa, nessa noite, ser confrontado pela palavra. Às vezes, irmãos, eu entendo. Às vezes o mundo, ele simplesmente nos envolve, irmãos. São tantas coisas que nos envolvem, que às vezes a gente só faz para se integrar, né? Muitas vezes. Mas não sejamos dessa maneira, irmãos. Sejamos cristãos fiéis e verdadeiros. Que a gente possa realmente, irmãos, ouvir a palavra de Deus, buscar conhecer a palavra de Deus. Irmãos, a minha oração nessa noite, pelas nossas vidas, é que realmente, irmãos, assim como eu falo aqui, muitas vezes quando eu abro o culto, é que realmente essa palavra que foi lançada aqui nessa noite, toda palavra que é lançada aqui neste lugar, encontre uma terra fértil em nossos corações. Encontre uma terra fértil em nossos corações. Vamos nos colocar de pé, irmãos. Vamos orar a Deus nessa noite.